espero que esteja bem. Esse primeiro recado é só para deixar claro para todos e todas que estão nos assistindo que as aulas aqui presentes são dos nossos cursos do IFMG Campus Avançado Pinuí. Qualquer uso indevido da imagem pode ser alvo de questionamento judicial. Então, dessa forma, assista, não tem problema algum em assistir, em aprender e compartilhar o conhecimento. Mas nada de utilização das imagens sem autorização prévia dos responsáveis, seja o professor, seja o Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Avançado Pinuí. Beleza? A gente se vê ao longo desse curso e espero que seja proveitoso para todo mundo. Olá, saudações a todos e todas. Dando continuidade à nossa matéria, nós vamos falar agora do sistema ABO e do fator RH, que tem uma relação direta, portanto, com o sangue. Isso é uma matéria importante, com frequência cai nas provas do Enem. Não cai muita coisa, mas cai uma ou outra questão. Então é importante estar atento com relação a isso daí para não confundir. Vamos ver que é bastante simples, você basicamente precisa entender a lógica sanguínea. Então, o sistema ABO, né, o Karl Landsteiner, no início do século XX, começou a reação de amostras de sangue com diversas pessoas e isolou hemácias, fazendo combinações entre plasmas e hemácias. E aí, na hora que ele começou a reagir a essas amostras de sangue, ele começou a perceber algumas alterações. E essas alterações observadas foi a presença de aglutinação dos glóbulos em alguns casos e ausência em outros. Ou seja, isso significava que alguns tipos de sangue tinham aglutinação da gota de sangue, ou seja, aglutinava o sangue, em outros não acontecia nada. Então esse foi o primeiro indicador importante para ele entender do que se tratava. Então, com base nisso, a sua equipe de pesquisa descobriu então que os seres humanos possuem 3 grupos sanguíneos, A, B e O. Por isso que é chamado sistema ABO. E por consequência, conseguiu explicar por que tantas pessoas morriam depois de transfusão sanguínea. Porque até essa época pegava um tipo de sangue, tentava fazer a transfusão para outra pessoa e a maior parte das vezes não dava certo. E não dava certo exatamente por acontecer a aglutinação dos sangues. Né? Isso acontecia exatamente pela presença de algumas substâncias que nós vamos ver ao longo dessa aula. Né? E aí só dava certo quando, obviamente, os sangues, por algum acaso, eram do mesmo grupo sanguíneo, né? Que nem sempre aconteciam, como a gente pode imaginar pela situação da época. O sangue AB, que é mais raro, foi descoberto depois pelo pessoal que continuou os experimentos do Landsteiner, né? Então, o sistema ABO é precursor, mas nós temos também o sangue AB. Então, nós temos quatro tipos de sangue. E qual que é a diferença, então, entre esses tipos de sangue? O A, o B, o AB e o O. O sangue humano, então, ele tem uma parte líquida, que é o plasma. Nele tem a chamada aglutinina. Essa aglutinina pode ser anti-A ou pode ser anti-B. E essas aglutininas vão atuar como anticorpos e reagir contra os aglutinogênios A ou B presentes nas hemácias sanguíneas. Então, essa reação que acontece similar a anticorpos é a grande questão que se tem, então, para compreender o que estava acontecendo. Ou seja, essas aglutininas iam reagir com os aglutinogênios. E reagindo com os aglutinogênios, impedia, então, que o sangue ficasse na forma semilíquida, né? Na forma de plasma. E essa era a grande questão, e é ainda, né, a grande questão, que não pode haver a mistura dos sangues diferentes, por conta dessa reação que acontece. Né? E aí, o que a gente pode concluir? E essa tabela aqui é muito importante. A gente pode concluir que o sangue A tem como aglutinogênio o A e como aglutinina o anti-B. Ou seja, no sangue A tem um tipo de aglutinina que reage com o B, o anti-B. No sangue B, o aglutinogênio é o B e a aglutinina é o anti-A. Já no sangue AB, o aglutinogênio é o A e o B, possui os 2 tipos de aglutinogênio no sangue AB. E a aglutinina não tem, então nenhuma aglutinina. Então,
o sangue AB tem essa característica. E por último, tem o sangue O. O sangue O não possui aglutinogênio. Isso é muito importante e tem que lembrar disso sempre. Tem que lembrar que o AB não possui aglutinina e o O não possui aglutinogênio. E aí, o O possui como aglutinina o anti-A e o anti-B. Veja que segue uma lógica. E essa tabela é muito importante você saber, porque a lógica dela que é cobrada. Você tem que saber interpretar essa tabela aqui, certo? Quando a gente falar do RH daqui a pouco, a gente vai ver que a tabela aumenta. Mas essa é a tabela básica quando a gente fala do sistema ABO. E aí, uma pessoa, então, pegando um exemplo de sangue B, tem aglutinogênio B, né? Igual a gente está vendo aqui, aglutinogênio B e aglutinina anti-A. Significa, então, que o sangue reage, ou seja, que ele aglutina, né? Que ele tem a reação de aglutinação, na presença do aglutinogênio A. Muita atenção que é o contrário. O sangue B tem aglutinina anti-A, ou seja, o sangue reage com o aglutinogênio A. Tá? Muita atenção nisso. Aquela tabela anterior, essa aqui, ó, deixa eu voltar nela, é muito importante de saber. Isso aqui é cobrado. Bom, uma pessoa de sangue O não tem aglutinogênio. Isso significa o quê? Significa que ele aceita sangue A, sangue B e sangue AB. Só que ele reage na presença de aglutinogênio A e B, porque ele tem aglutinina anti-A e anti-B. Olha que coisa interessante. Então, o fato do O não ter aglutinogênio faz com que ele aceite tanto sangue A quanto B quanto AB. Só que ele reage na presença de aglutinogênio A e B. Por quê? Porque ele tem aglutinina anti-A e anti-B. Então tem que ter muita atenção, não é difícil. Uma receita de bolo é sempre a mesma coisa. Mas você tem que ter atenção na tabela. Você tem que saber interpretar a tabela para saber utilizá-la e saber trabalhar com ela. Beleza? Então esse aqui, ó, uma outra tabela mais colorida que também facilita a nossa visualização. O grupo A, que é o A, né? O anticorpo é o anti-B e o antígeno é o A. O B tem como anticorpo anti-A e como antígeno o B. O AB não tem anticorpo, mas tem antígeno A e B. E o O tem anticorpo anti-A e anti-B, mas não tem antígeno nenhum. Então veja que tem uma lógica que se repete. É apenas você saber interpretar essa tabela aqui, mas para o final da aula nós vamos dar exemplo de exercícios e vamos ver que consegue resolver facilmente as questões cobradas sobre isso. Agora nós vamos falar do fator RH. Então o sistema ABO ele é complementado pelo fator RH. Continuando então o estudo do sangue humano, né, o Landsteiner e os outros cientistas que trabalhavam com ele, descobriram que além dos aglutinogênios A e B, o sangue possuía também outros anticorpos que fazem reagir com o tipo sanguíneo contra ele mesmo. Então veja que agora é ele com ele, né? Porque a gente já viu que os diferentes não podem se misturar. E esses anticorpos foram chamados de RH, por conta do animal que era usado na experiência, que é o macaco rhesus. Então foi chamado RH por conta dele. Esse fator RH é o seguinte: uma pessoa que tem o anticorpo RH é classificada como positivo, RH positivo. Uma pessoa que não tem esse anticorpo na circulação é classificada como negativa, RH negativa. Então, os tipos sanguíneos humanos passam a ser A positivo e A negativo, B positivo e B negativo, AB positivo e AB negativo, O positivo e O negativo. Então, todos os que nós vimos do sistema ABO, os 4 tipos, A, B, AB e O, agora se dividem em positivo e negativo cada um deles. Que aí, com base nisso daí, você consegue, então, interpretar os tipos sanguíneos humanos. E a compatibilidade sanguínea? A doação do sangue ela é determinada pelos aglutinogênios e as aglutininas. E o fator RH. As duas coisas têm que ser levadas em conta. Então, uma pessoa com tipo de aglutinina não pode receber o aglutinogênio correspondente, que é aquilo que a gente viu quando a gente falou, ali deu o exemplo do sistema ABO. Então, pegando aqui um exemplo simples, João possui sangue A. Se ele tem sangue A, ele tem aglutinina anti-B. Então, ele, portanto, não pode doar sangue para Carolina, que tem sangue B,
Por quê? Porque ele tem aglutinina anti-B. E nem a Carolina, que tem sangue B, pode doar sangue para ele. Porque se ela tem sangue B, ela tem aglutinina anti-A. Tá claro isso daí? Isso é muito importante de ficar entendido, porque é essa a lógica que nós temos. Outro exemplo, Carlos possui sangue AB. Ele pode receber sangue AB, AB e O. Por quê? Porque a gente viu que o sangue AB não tem problema com isso. Mas ele só pode doar para quem tem sangue AB. Por quê? Porque quem tiver aglutinina anti-A ou anti-B vai reagir com o sangue AB. Então só pode doar para sangue AB, mas ele pode receber de todos. É por isso que o sangue AB é chamado de receptor universal. E o sangue O, que pode doar para todos, é chamado doador universal. Tá claro? Que é isso daqui. Observa a tabela. O O pode doar para todo mundo. Ele é o doador universal. O AB pode receber de todo mundo. Ele é o receptor universal. E essa é a lógica. Se você souber essa lógica aqui, e a lógica do RH que é mais fácil, né? Positivo não pode com negativo, fica muito mais tranquilo. Então essa aqui, ó, é a imagem do grande segredo do sistema ABO. Se você souber essa imagem, você mata o problema de maneira muito tranquila. Certo? Então, falando do RH, o sangue com RH negativo não pode receber sangue com RH positivo. Mas o RH negativo pode doar para o sangue RH positivo. Tá claro isso daqui? Então vamos lá. O RH negativo não pode receber sangue do RH positivo, mas ele pode doar para o positivo, que é igual a setinha está mostrando aí para a gente. Então o RH positivo pode doar para o RH positivo, o RH negativo pode doar para o RH positivo. Para doar para o RH negativo, só o RH negativo. Beleza? Então nós temos o quê? Uma tabela mais elaborada. Ou seja, o A positivo recebe de A positivo e A negativo, além do O positivo e do O negativo, que nós vimos que o O é doador universal. E para quem que ele pode doar? Ele pode doar para o A positivo e para o AB positivo, que o AB é o receptor universal. Agora, o A negativo, ele recebe do A negativo e do O negativo. Mas ele pode doar para o A negativo, o A positivo, o AB positivo e o AB negativo. O B positivo pode receber do B positivo, B negativo, O negativo e O positivo, e pode doar para o B negativo, B positivo, AB positivo e AB negativo. Agora, o B negativo recebe só do B negativo e do O negativo, pelo fator RH. Então, a gente tem que ter atenção nisso daqui. Veja que é tudo muito parecido. A doação aqui é para o B negativo, B positivo, AB positivo e AB negativo. Agora, nós temos o AB positivo, que pode doar para o A positivo, A negativo, B positivo, B negativo, AB positivo, AB negativo, O positivo, O negativo. Ou seja, é o receptor universal. Ele pode receber de todo mundo, mas ele só doa para o AB positivo. Aqui, ó, receptor universal. O AB negativo, ele recebe do A negativo, do B negativo, do AB negativo e do O negativo. Todos os negativos, mas só doa para o AB negativo. Veja que o sangue AB é o mais difícil, porque ele tem essa exigência aqui para a sua doação, apesar de ser um receptor tranquilo. O O positivo só recebe de O positivo e O negativo e doa para A positivo, B positivo, AB positivo e AB positivo. O O negativo, ele só recebe de O negativo. Agora, ele doa para A positivo, A negativo, B positivo, B negativo, AB positivo, AB negativo, O positivo e O negativo. Ou seja, ele é doador universal. Então, aquilo que nós vimos, que o AB é o receptor universal e que o O é o doador universal, com o fator RH junto, a gente pode melhorar essa definição. Então, o AB positivo é o receptor universal e o O negativo é o doador universal. Muita atenção nisso. Essa tabela aqui é o segredo de tudo quando a gente fala de sistema ABO e fator RH. Beleza? Atenção nisso daí. Agora vamos falar rapidamente sobre uma doença chamada eritroblastose fetal. A eritroblastose fetal acontece quando a mãe é RH negativo e o feto é RH positivo. Quando acontece isso daí, né,
que é uma doença que vai acometer o feto quando a mulher tem sangue negativo, RH negativo e gera um filho com RH positivo, porque vem do pai, né? A gente vai ver, obviamente, pode ser de um ou do outro. Então, durante a primeira gravidez e no momento do parto, a mãe produz anticorpos anti-RH. Acontece alguma coisa? Não. Mas se ela engravidar de novo, acontece. Então, se o primeiro feto for RH positivo e a mãe não tomar o soro anti-RH, que destrói as hemácias RH positivas fetais, o segundo feto, ao nascer com RH positivo, pode ser acometido por uma anemia, ter produção excessiva de bilirrubina, acarretando pele amarelada, que é a icterícia, né, ou amarelão, e dependendo do caso, pode acontecer até danos cerebrais e a morte. Então, a eritroblastose fetal é uma doença relacionada ao fator RH, que pode acontecer na segunda gravidez se o feto for RH positivo, a mãe for RH negativo e ela não tiver tomado o soro anti-RH durante a gravidez. Ou, em especial, no momento do parto. Tá claro isso daí? Isso é muito importante. Então, qual que é a genética do sistema ABO? Agora vamos ver como que isso é cobrado dentro da lógica da genética, que nós já estudamos as leis de Mendel, já estudamos como que funciona os quadros de Punnett. Então, agora, como que é a genética do sistema ABO? Depois que a gente viu a lógica, agora é a gente entender como dá na genética. Os grupos do sistema ABO são determinados por 3 alelos, o IA, o IB e o ISIN, em que o IA é a produção de aglutinogênio A, o IB é a produção do aglutinogênio B e o ISIN determina a não produção de aglutinogênios. Quem que tem ISIN? Se for só ISIN, é o O, porque ele não produz aglutinogênio. Então, o sangue tipo A apresenta IA ou IA-I, IA-ISIN, né? Que nesse caso aqui, esse sangue aqui foi o tipo AO. O sangue tipo B apresenta IB, se ele for Bzão, e IB, Izinho, se ele for BO. Certo? Por quê? Porque o aglutinogênio, como nós vimos, é quem comanda a questão. Então, se não tiver aglutinogênio, ele age de uma maneira recessiva. Então, qual que é o sangue tipo AB? O sangue tipo AB é quando tem IA e B juntos. E o sangue tipo O? O sangue tipo O é só quando está o Izinho, seria o recessivo. Tá claro? Então, voltando aqui, para não ter dúvida. O sangue tipo A ou AO. O sangue tipo B, BB ou BO. O AB é o AB mesmo. E o O tem que ser OO. Porque senão não tem jeito. Então, ele tem que ser Izinho. Assim facilita a lógica da compreensão. Beleza? Então, geneticamente, a gente trabalha com esse I e essas letras em cima. Então, como que é? Agora, a gente pode explicar como uma mulher com sangue A e o marido com sangue B tem um filho com sangue do tipo O. Como que isso pode acontecer? Vamos lá. Como a gente recebe metade dos cromossomos de cada um dos pais, a gente tem ela IA, I, e ele, IB, I. O filho saiu Izinho. Isso é possível? Claro que é. É só a gente ver quais grupos sanguíneos os filhos do casal podem ter. Quais filhos do casal podem ter? Ela, IA, I. Ele, IB, I. IA e B, pode ser AB, se for esses dois aqui, ó. Pode ser IA, Izinho, que é sangue A. Pode ser Izinho, IB, ou IB, Izinho, que é sangue B. Ou Izinho, que é o sangue O. Então, aqui nesse caso, ele tem 25% de chance de ter cada um dos 4 tipos de sangue. Olha que interessante esse cruzamento aqui. Fácil, né? Veja que a mesma lógica é só fazer o quadro de Punnett que a gente consegue responder a questão. Agora, a gente trouxe alguns exercícios aqui que nós vamos corrigir juntos. Então, vamos lá. Roberta tem o sangue A positivo. Ela pode receber sangue de quais tipos sanguíneos? A gente tem que lembrar. Então, vamos lá, vamos fazer junto. Espero que cada um faça o seu aí, pause o vídeo, tente fazer e depois confira para ver se está certo. Faça isso nos 3 exercícios que a gente vai ter aqui para esse final de aula, para conferir se está claro e se entendeu, tá? Faça dessa forma que é melhor para você mesmo.
Então vamos lá. A Roberta tem sangue A positivo. Ela pode receber sangue de quais tipos sanguíneos? Bom, se ela é A, ela pode receber do A. Se ela é A positivo, ela pode receber do positivo e do negativo. Então, o primeiro que a gente sabe que pode, então, que ela pode receber sangue é o A positivo e o A negativo. Bom, além desses, qual mais ela pode receber? Quem não tem problema com a presença do aglutinogênio. Quem não tem problema com o aglutinogênio? O sangue O, que é o doador universal. Então, ele pode ser, como o A é positivo, pode ser o O positivo e pode ser o O negativo, porque nós vimos que o RH positivo pode receber sangue do RH negativo. Ou seja, a resposta é A positivo, A negativo, O positivo e O negativo. Mais um agora. Tenta ler e tenta fazer. Depois de um acidente grave, um paciente dá entrada em um hospital. Os médicos verificam que não dá tempo de classificar o sangue do paciente, mas sabem que ele precisa de uma transfusão urgentemente. Que sangue é escolhido de imediato? Veja, isso é uma situação que é o último das últimas situações, é quando não dá tempo de mais nada. Qual sangue vai ser escolhido de imediato? É aquele que não tem chance de dar problema em ninguém, que nós já vimos lá na tabela. Quem que é o doador universal que não tem chance de dar problema em ninguém? É o O. De qual tipo? RH positivo ou RH negativo? RH negativo, porque se tiver risco, se você doar o O positivo e a pessoa for RH negativo, vai dar problema. Então, a nossa resposta é o O negativo, que é o doador universal. Beleza? Por último, nós temos aqui, que tipo de sangue é conhecido por receber todos os tipos sanguíneos? Essa é bem fácil, que é o receptor universal de tipos sanguíneos. Quem que é o receptor universal? O receptor universal, nós vimos que é o AB. E aí, quem que vai ser receptor universal? O AB positivo ou o AB negativo? O AB negativo não pode receber sangue se vier de positivos, de outros tipos positivos, A positivo, B positivo. Então tem que ser o AB positivo, porque ele pode receber de todo mundo. A negativo, A positivo, AB positivo, AB negativo, B positivo, B negativo, O positivo e O negativo. Certo? É isso que a gente trouxe para falar de sistema ABO. Espero que seja de grande contribuição. Não deixe de fazer os exercícios e dar uma estudada. Beleza? Tchau, tchau.